Alô, alô, galera, grande abraço para todo mundo. Está no ar mais um Canal Esportes pela TV Mar Canal 25. A você que é assinante da NET, um forte abraço. A partir de agora, vamos deixar você bem informado com as principais notícias do esporte. Vamos levar até você as principais informações, os assuntos de destaque para uma semana que promete ser movimentada aqui em Alagoas, diante dos preparativos para o Clássico das Multidões, marcado para o domingo de Páscoa, próximo domingo no Estádio Rei Pelé. A rodada deste meio de semana da Copa do Brasil também será assunto aqui no Canal Esportes. As providências que estão sendo tomadas pela federação para mais uma rodada da competição, nós vamos repercutir daqui a pouco. E também detalhes do futebol internacional. Aqui também nós vamos discutir a situação de momento em outros esportes, não só o futebol, mas outras modalidades esportivas que acabaram ganhando destaque de ontem para hoje no ambiente esportivo, e você vai saber nesta próxima hora do programa. Você sabe, o Canal Esportes, apresentado por este amigo de vocês de segunda a sexta-feira, abrindo a programação da TV Mar Canal 25. E neste último dia do mês de março, você vai saber daqui a pouco todas essas e outras informações. Não sai daí, o Canal Esportes do dia 31 de março de 2015 está apenas começando. Vamos a um rápido intervalo, voltamos em instantes. Nos preparamos com excelência, cuidamos de cada detalhe, trabalhamos duro, nos especializamos em fazer o bem. E isso nos trouxe reconhecimento. A Santa Casa foi eleita uma das 4 melhores empresas de saúde do Brasil pela revista Isto é Dinheiro em 4 categorias. E é a primeira em sustentabilidade financeira. Santa Casa de Maceió. Fazer o bem transforma vidas. Fazer bem feito traz reconhecimento. Responsável técnico Dr. Arthur Gomes Neto, CRMAL 2503. Somos a maior rede de atendimento do Norte e Nordeste, porque você merece saúde onde estiver. Em Maceió, o Apivida não para de crescer. O Hospital Maceió em breve receberá a nova hemodinâmica, reestruturação das emergências adulto e pediátrica, além de inaugurar um novo padrão de hotelaria na região. A unidade já conta com UTI neonatal e tomografia de última geração 24 horas. Apivida, saúde para você crescer mais. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Você sabia que toda criança tem o direito de ser feliz e de se sentir protegida? Pois é, e é por isso que existe o time da defesa. Uma super equipe criada para mostrar às crianças como se proteger contra a violência sexual. Esse time tem muito para ensinar, e a primeira lição é que nenhuma criança deve sentir medo ou vergonha de pedir ajuda. Se algo estranho acontecer com você, conte para alguém em quem confia ou disque o número 100 do seu telefone e denuncie. Diga não. Defenda-se. Alagoas ganhou o maior complexo teatral a céu aberto do mundo. Vem assistir a Paixão de Cristo na Cidade de Maria. 12 palcos elevados. 300 mil metros quadrados com toda a estrutura de segurança e conforto. Mais de 300 atores e a participação especial do ator Vitor Sparapane. Paixão de Cristo na Cidade de Maria, no Agreste de Alagoas. Apresentações, dia 30 de março e de 3 a 5 de abril. Paixão de Cristo.
Valeu, estamos de volta agora sim para começar o Canal Esportes desta terça-feira. É o último dia do mês de março, mas a preparação dos clubes continua em ritmo acelerado. A rodada do Campeonato Alagoano do final de semana também fez alguns clubes mudar de posição de maneira drástica. O CSA, por exemplo, que até então não estava nem na zona de classificação, com a vitória sobre o Muricy pelo placar de 1-0, gol marcado pelo Eliezer aos 47 minutos do segundo tempo, fez o CSA assumir a liderança do grupo e ganhar moral, ganhar um fôlego a mais para o clássico do próximo domingo. O CRB, que não entra numa condição diferente, até porque precisa de resultados para dar contrapartida ao seu torcedor, tem também uma semana decisiva e repleta de dúvidas. O técnico Alexandre Barroso ainda não sabe se poderá contar com peças importantes, como por exemplo o meio-campista Moraes, que ainda segue em tratamento, em processo de recuperação, naquele processo de transição entre departamento médico e os trabalhos com bola. O detalhe é que o Moraes já adiantou, já em entrevistas, que só vai voltar a atuar com a camisa do CRB quando tiver 100%. A aposta feita, o investimento feito pela direção do CRB do Moraes, ainda teve uma contrapartida pequena por parte do jogador. E talvez seja isso que esteja fazendo o Moraes repensar na condição de voltar quando tiver 100% para poder dar ao torcedor regatiano, dar ao torcedor do CRB a condição realmente no qual ele foi contratado. Ser aquele jogador que carrega a bola, que veio para resolver o problema de meio campo diante da ausência que nós temos de peças de qualidade com o potencial que o Moraes tem, que é um atleta jovem ainda, que tem muitos anos de bola pela frente e que precisa dar com a camisa do CRB. Então, seja tudo isso colocado numa condição que talvez o jogador esteja trazendo para si esse discurso de só poder voltar a atuar com a camisa do CRB quando se sentir totalmente livre, liberto dessas dores que acabam perseguindo esse jogador desde que ele retornou ao futebol quando foi anunciado pela direção do CRB no ano passado. Não foi a primeira vez que o CRB viveu esses momentos de ausência com o Moraes sendo entregue aí ao departamento médico, aos cuidados do departamento médico do clube. Então nós vamos acompanhar essa semana, daqui a pouco nós vamos trazer as manchetes da Gazeta falando sobre tudo isso que envolve o clássico CSA e CRB nesta semana que promete ser bastante movimentada nos bastidores. Daqui a pouquinho nós vamos trazer também todas as informações a respeito do futebol nacional e também de outras modalidades esportivas, tá certo? Vasco da Gama, por exemplo, apresentando mais um jogador para a sequência do Campeonato do Rio de Janeiro. Vamos também falar de tênis daqui a pouco. Vamos repercutir também mais uma edição do Coliseu Extreme Fight, que vai acontecer já está bem próximo de acontecer, tem lutas definidas e daqui a pouquinho também nós vamos trazer esse assunto aqui no Canal Esportes. Antes, lembrando para você que nós estamos ao vivo no portal gazetaweb.com. Acesse e fique por dentro do maior conteúdo online do estado, porque lá você encontra a programação variada, a programação da nova TV Mar. Acesse o www.gazetaweb.com e fique por dentro de tudo que está acontecendo, não só aqui em Maceió, mas em Alagoas, no Brasil e no mundo. Pelo portal Gazeta Web, você também tem, além desta condição de ficar atualizado com as principais notícias através do portal, você também tem um meio de poder assistir a programação da TV Mar Canal 25, tudo em alta definição. Só é preciso realmente ter uma conexão de internet, não é necessário ter uma conexão topada, uma conexão boa, só precisa ter uma conexão de internet que você vai ter acesso à programação da nova TV Mar e toda a sua grade, a sua programação variada. Vamos dar uma olhadinha então na página principal aqui do portal Gazeta Web, o que é que tem de informação na manhã desta terça-feira, dia 31 de março de 2015, está aqui de cara todas as informações aqui do portal Gazeta Web. Se você der uma ampliada, vai ver aqui de cara, TV Mar Canal 25 da NET. Tem uma janelinha que diz o nome Assista, que tem o nome Assiste, e você dá um clique e uma nova janela será aberta, que vai trazer para você toda a programação da TV Mar. Aqui no portal gazetaweb.com também tem informação importante, e nós já vamos entrar nesta condição do futebol nacional, que diz o seguinte: Atlético de Madrid quer Firmino, alagoano aprova a ida para a Espanha. Começa a subir degraus a passagem de Roberto Firmino com a camisa da seleção brasileira. Esse menino que começou no Independente, depois foi para o CRB e do CRB acabou indo para o Figueirense. Jogou as categorias de base do Figueirense, foi lançado no profissional pelo Figueirense e se transferiu para a Alemanha. E agora da Alemanha está prestes a bater na porta da Espanha, que, na minha opinião, ao lado do futebol inglês,
ao lado do futebol italiano, ao lado do futebol inglês, italiano. Esses daí são considerados os tops, né? Não que o alemão não seja uma força, né? Não que o alemão não seja uma força, né? Mas o italiano, o espanhol e o inglês são considerados, por mim, claro, há quem discorde, os três mais estruturados, que eu poderia dizer, do futebol mundial. É claro que hoje nós temos a ascensão do futebol francês, é claro que nós temos a ascensão do próprio futebol alemão, né? Mas não dá para comparar, na minha opinião, com a estrutura oferecida pela Espanha, Inglaterra e a Itália. Apesar dos escândalos que o futebol italiano tem passado nos últimos anos. Aqui no blog do meu amigo Arivaldo Maia também diz aqui, virou hospital e preocupa, a CRB tem muitos jogadores no DM, daqui a pouco também nós vamos trazer detalhes a respeito desse assunto. E repórter Tino Marcos se afasta da Globo para período sabático. É um detalhe que também chamou a atenção desde o final de semana, né? O Tino Marcos muito envolvido com o esporte, né? Um dos poucos profissionais da crônica esportiva brasileira que já jogou em todas, mas foi no esporte que acabou criando uma característica, participando das maiores coberturas e vai passar por um período sabático, é um período onde ele vai descansar, vai passar um período muito acima de umas férias normal de que qualquer empregado tira, de 30 dias. No caso, o período sabático que ele vai passar, o período de intervalo para descansar, se dedicar à família e estudar inglês, é de quase um ano, 10 meses, vai poder passar afastado, né, durante esse período aí. Mas tem crédito para isso, desde 85, que vem fazendo coberturas pela TV Globo, né? Desde 85, Josiel, né? Então, precisa desse período de descanso com todos os méritos e justiça, esse grande profissional, um dos grandes nomes da crônica brasileira. Tá certo? Bom, além das manchetes da Gazeta, nós estamos também pelo aplicativo iTVMar, ao vivo neste exato momento. Baixe para seu celular no modelo Android, sistema iOS, e você acompanha a programação da TV Mar Canal 25 da NET, tudo em alta definição. Só você baixar esse aplicativo, nesse mesmo aplicativo você vai dar um clique lá e vai entrar direto para a programação da TV Mar Canal 25. Você também só precisa de uma conexão com a internet para poder ter acesso ao nosso conteúdo. O nosso e-mail é o canalesportes@tvmar.tv.br. O 3377-9097 é o telefone para você interagir com a produção do programa. E no YouTube, hoje a nossa nova ferramenta, só é você digitar, que vai aparecer aí no vídeo, TV Mar Canal 25. E nesta tela onde nós estamos aqui, se você observar aí, vamos colocar no vídeo essa tela aí do YouTube, para que a gente possa mostrar aos nossos telespectadores, internautas, como faz justamente para você poder acessar aqui a programação da TV Mar Canal 25. Digita aqui TV Mar Canal 25. Olha, vai abrir a tela. Dá um clique na logomarca da nova TV Mar e aqui tem todos os programas para que você possa acompanhar. Programas que já foram exibidos ao vivo pela TV Mar Canal 25 da NET, né? Então tá aí toda a informação para você, onde você pode acompanhar tudo em alta definição. São os meios que a nova TV Mar oferece e proporciona para os nossos internautas. Vamos dar agora início ao giro de informações aqui ao Canal Esportes com as notícias do futebol nacional. Vamos lá? Vamos dar sequência aqui ao programa, trazendo as notícias do Globoesporte.com. Tem aqui material importante a respeito desse assunto envolvendo Falcão se aproxima. Vamos trazer aqui esse material rapidinho, antes da gente começar com as notícias e matérias separadas pela nossa produção. Falcão se aproxima de Del Nero e CBF pode assumir a seleção de futsal. Estatuto da entidade máxima do futebol brasileiro permite que ela passe a gerir o esporte a qualquer momento. Reunião das próximas semanas determinará a mudança. Essa matéria está aqui no Globoesporte.com. Essa matéria está no Globoesporte.com, né? Que dá como destaque essa informação. A falta de perspectivas quanto à situação da Confederação Brasileira de Futebol de Salão, CBFS, levou os principais jogadores do país a tomarem uma medida drástica nas últimas semanas. Falcão e seus pares vêm articulando a entrada da CBF no futsal. A entidade máxima do futebol brasileiro passará a ser a gestora da seleção do país, já que o item 8 do artigo 5º no seu estatuto
permite a retomada do controle do futsal a qualquer momento. Para isso, o grupo liderado pelo Camisa 12 se aproximou de Marco Polo Del Nero, que é o atual presidente, e que começará o seu mandato à frente da CBF no dia 16 de abril. Endividada e impossibilitada de negociar patrocínios com empresas estatais, a Confederação Brasileira de Futsal elege o seu presidente nesta terça-feira em Fortaleza. Presidente da Federação Mineira de Futsal, Marcos Madeira, é candidato único e deve ser eleito por aclamação. Indignados com o rumo político da confederação, os principais jogadores do país declararam boicote à seleção no último final de semana. Tá aí a foto do Falcão, já falando numa possível chegada da CBF para administrar a Confederação Brasileira de Futsal. Eu não vejo como nada demais esse aspecto, só acho que a CBF tem problema demais, tem muitos e muitos problemas, apesar do fluxo financeiro ser diferente do futsal, e você observe como há uma diferença no esporte, de uma modalidade esportiva para outra. Nós estamos falando do futebol de campo, o futebol profissional, que vive uma situação diferente. Cotas de televisão, patrocínio e mais patrocínio, com o futebol brasileiro em baixa. Porque o futebol brasileiro, em termos de qualidade técnica, em relação ao passado, hoje deixa e muito a desejar, né? Deixa e muito a desejar. Mas imaginem os senhores, saindo do campo para a quadra, a situação já muda e muda muito. Depende de quem administra, depende também da situação em termos de apelo popular mesmo, dos patrocinadores. Não existe, por exemplo, um acompanhamento, eu diria bem mais fácil, uma divulgação das ligas, ou pelo menos da Liga Futsal, que é a principal liga envolvendo a presença de clubes, principalmente de Minas Gerais, que é uma força no futsal, né, do Rio de Janeiro, de São Paulo, enfim. Então, o que eu quero dizer em relação a tudo isso? A diferença, como se administra um esporte para o outro, também ele pesa nesses momentos, acaba pesando e muito nesses momentos. E a entrada da CBF, eu não sei se a CBF, dinheiro tem, pode até atribuir, por exemplo, responsabilidades aos mesmos que aí estão. Mas o que eu quero dizer é que eu não sei se será benéfico para o esporte, para o futsal em si, se a CBF vier a administrar esta situação. Porque nem tudo se resolve apenas com dinheiro, é preciso ter organização. É preciso ter planejamento, é preciso ter uma sequência de trabalho numa metodologia, eu poderia dizer, orquestrada e muito bem orquestrada. E isso vem faltando à Confederação Brasileira de Futsal nos últimos anos. É pagar para ver. Bom, o Vasco da Gama anunciou a contratação de um primo de um jogador conhecido, né? Nada mais, nada menos que Lionel Messi. Pois é, o primo do Messi está no Vasco da Gama. Não é o Max Biancucci, não, viu? O Max Biancucci continua no Bahia. Não é no Bahia que joga, não? O Max Biancucci, né? Continua no Bahia. Porque eu fiquei na dúvida, porque recentemente o Max Biancucci jogou no Vitória, né? Aí do Vitória pulou para o Bahia. Aí todo mundo fica na dúvida por causa da rivalidade, isso é normal, é natural, né? Mas não é o Max Biancucci, não. Ele continua lá no Bahia. Esse daí é outro, mas também é Biancucci. Vamos ver, então, detalhes da apresentação do novo jogador do Vasco. Que siempre me pregunten por él y que falen primo de Messi, eso no gosto que falen de mi nombre. A Flamengo y a todos los times. Claro que hacer gol a Flamengo tem condimento melhor ainda. Depois de empatar o clássico contra o Botafogo, o Vasco tem agora a Copa do Brasil pela frente. A parada é contra o Rio Branco, no Acre. O jogo não vai ser a estreia de Biancucci no Cruz Maltino. Hoje eu falei com o treinador, ele me perguntou como estava para ir para o jogo da Copa do Brasil. Eu falei a verdade que ainda não me sinto bem para ir para o jogo. Sim, acho que daqui a uma semana mais
acho que pronto vou estar para jogar. Pronto para mostrar que é muito mais que apenas o primo de um gênio. Olha, eu já vi muitas vezes no futebol, viu, pessoal? Já vi muito isso no futebol. Primo de fulano, o filho de não sei quem, mas na maioria dos casos, eu diria que em 98, 99% dos casos, a tendência é que não dê em nada. E eu não estou aqui cornetando pelo fato de ser vascaíno não, né? Mas não dá para acreditar que o Emmanuel Biancucci venha jogar a bola, né? Que todo mundo está associando aí a ele a imagem do Messi, não. Porque se fosse, não estaria aqui, eu garanto para você. E tem um outro detalhe dessa história. O próprio jogador reconhece. Eu acho que o mais legal disso tudo é o jogador evitar essas comparações, ele entender que existe um processo diferente na carreira dele em relação ao primo. O CRB ele já trouxe aqui uma época dessa, o primo do Kaká, para quem não sabe, é jogar aqui, né? O nome do cidadão era Delany, mas não deu um chute no pito da bola. Inclusive, quase que morre jogando lá em Penedo, não é? Foi subindo um lance pelo alto, acabou chocando aí a cabeça com o jogador do lado do Penedense. E teve uma convulsão lá, meu irmão, no meio do campo, que todo mundo pensou, esse cara vai morrer aqui. E o CRB trouxe justamente esse cara, e quando ele chegou aqui, o que mais a gente ouvia, o que mais os repórteres perguntavam era justamente isso. E o Kaká? E o Kaká? O Kaká lá na casa da desgraça, né? O Kaká jogando longe. E o pessoal, e o Kaká? E o Kaká? E o Kaká? Delany, quando pegou na bola aqui no Rei Pelé, no primeiro jogo dele, meu amigo, eu vou dizer um negócio a você. A primeira bola que veio foi na canela. A primeira bola que veio foi na canela. Então, essa questão de comparativos no futebol, é por isso que muitas vezes não dá certo. Já tivemos exemplos aí, o filho do Zico aí jogando bola, o filho do Bebeto jogando bola, o Romário querendo colocar o filho dele também para jogar futebol profissional. Nenhum deles conseguiu repetir aquilo que os antecessores fizeram. E um outro detalhe, um caso mais recente, que veio agora na lembrança, eu estou conversando com vocês aqui, né? Eu converso, na verdade, aqui no canal Esportes, né? Não tem esse negócio da análise engessada. É a conversa mesmo, é o bate-papo, como nós estivéssemos sentados na mesa de um bar, batendo papo. E veio a questão também do Beckham. O Beckham, que também foi um dos grandes jogadores do futebol inglês, teve o seu filho, que foi inserido numa escola, na escola do Chelsea, passou pelas categorias de base, jogou o sub-15, sub-16, sub-17. Chegou no sub-17 e começou a regredir. Foi rebaixado para o sub-16, porque tinha 15 anos e já jogava no sub-17. Aí chegou no sub-16, também não deu conta do recado. Aí voltou para o sub-15. Até então, o pessoal do Chelsea chegar e dizer, olha, infelizmente nós não temos mais interesse em contar com o filho do Beckham no nosso time. E o Beckham está tentando empregar o menino aí em outro clube. O detalhe é que existe isso demais no futebol. As pessoas tiram como parâmetro aquilo que o pai fez, que o irmão fez, que o primo fez. E essa história do Emmanuel Biancucci aí, eu tenho certeza que para o jogador, ele poderia até tirar proveito dessa situação em termos de se empregar em outros clubes com esse currículo que o primo rico tem. Mas eu tenho certeza que quando ele pegasse na bola, a máscara iria cair. E é por isso que ele disse que não quer nenhum tipo de comparativo, quer evitar falar do Messi e falar do futebol dele e dos propósitos deles e dos propósitos que ele tem com a camisa do Vasco. Eu acho uma atitude sensata desse jogador. O Giro Internacional traz informações importantes, já que no futebol egípcio, depois de quase 6 meses, a bola voltou a rolar. Vamos ver a partir de agora. De volta com as notícias internacionais. Depois de quase 2 meses parado, o campeonato ainda assim, os estádios tiveram forte presença policial. Na Tunísia, a federação local entrou em acordo africana e anunciou que vai disputar as eliminatórias da Copa de Nações de 2019. Nas quartas de final da última edição, os tunisianos foram eliminados pelo Tribunal Mundial e fizeram reclamações sobre erros de arbitragem. A atitude ameaçar excluir o país de competição futura. No golfe, Tiger Woods já está sentindo velhas consequências de estar fora dos campeonatos. O ex-número 1 do mundo apareceu pela primeira vez fora do ranking dos 100 melhores do mundo depois de 19 anos, ocupando a 34ª colocação. Aos 39 anos, Woods se afastou do esporte em fevereiro para recuperar
voltar à forma e deve retornar às competições em abril no Masters de Augusta. Nesta terça, duelo de gigantes no Sport TV. Holanda e Espanha têm encontro marcado em Amsterdã com transmissão ao vivo do canal Continente. Depois de serem campeões do mundo contra os holandeses do Sul em 2010, os espanhóis levaram o jogo em 2014 e foi doloroso. 5-1 logo no jogo de estreia. Quem sabe não tem outra revanche por aí. Vai perder? Fique ligado, é amanhã a partir das 3h da tarde. Duas seleções que mostraram, que proporcionaram, na verdade, o futebol, na verdade, mais movimentado, talvez, da última Copa do Mundo, nesse jogo entre Holanda e Espanha, no último Mundial aqui no Brasil. Vamos a um rápido intervalo agora. Próximo bloco nós vamos falar também de UFC, vamos falar do Anderson Silva, que disse dos seus propósitos, falou do seu objetivo daqui para frente. Daqui a pouco também nós vamos repercutir as manchetes da Gazeta e mais do futebol de Alagoas, logo após o intervalo. Continue conosco, voltamos já. Nos preparamos com excelência. Cuidamos de cada detalhe. Trabalhamos duro. Nos especializamos em fazer o bem. E isso nos trouxe reconhecimento. A Santa Casa foi eleita uma das 4 melhores empresas de saúde do Brasil pela revista Isto é Dinheiro em 4 categorias. E é a primeira em sustentabilidade financeira. Santa Casa de Maceió. Fazer o bem transforma vidas. Fazer bem feito traz reconhecimento. Responsável técnico Dr. Arthur Gomes Neto, CRMAL 2503. Você já esperou demais para viver bem? Aproveite o melhor da vida no Residência Waterfront. Estrutura completa e pronta para morar, à beira-mar da praia de Ipioca. Apartamentos totalmente mobiliados, com utensílios de alto padrão, acabamento primoroso e até 100 meses para pagar. Residência Waterfront. Descubra que o topo fica ao nível do mar. Vendas Zampieri 2121-6000. Você quer ver Maceió crescer e ficar cada vez melhor? A Câmara Municipal também. E por isso aprova leis para você, cidadão. Divulgação e difusão da literatura alagoana nas escolas municipais. Vacinação de idosos em domicílio. Divulgação da gratuidade na emissão de diploma e histórico escolar. A cada dia, novas ações são desenvolvidas. Conhecer as leis é garantir os seus direitos e deveres. Acesse, dialogue, colabore. Câmara Municipal de Maceió. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Você sabia que toda criança tem o direito de ser feliz e de se sentir protegida? Pois é, e é por isso que existe o time da defesa. Uma super equipe criada para mostrar às crianças como se proteger contra a violência sexual. Esse time tem muito para ensinar, e a primeira lição é que nenhuma criança deve sentir medo ou vergonha de pedir ajuda. Se algo estranho acontecer com você, conte para alguém em quem confia ou disque o número 100 do seu telefone e denuncie. Diga não. Defenda-se. Alagoas ganhou o maior complexo teatral a céu aberto do mundo. Vem assistir a Paixão de Cristo na cidade de Maria. 12 palcos elevados. 300 mil metros quadrados com toda a estrutura de segurança e conforto. Mais de 300 atores e a participação especial do ator Vítor Sparapane. Paixão de Cristo na cidade de Maria, no Agreste de Alagoas. Apresentações, dia 30 de março e de 3 a 5 de abril. Paixão de Cristo.
Legal, estamos de volta e depois do rápido intervalo, o Anderson Silva fala justamente de seus objetivos, propósitos daqui para frente, depois que foi flagrado no antidoping no início do ano. Ele realizou uma luta justamente no dia 31 de janeiro e logo depois caiu por 2 vezes no exame antidoping e acabou sendo afastado pela Associação Atlética de Nevada por 2 anos, e o comitê do UFC acabou também decidindo pelo afastamento diante de decisão judicial. O Anderson Silva fala, a partir de agora é atração aqui no Canal Esportes. Vamos ver. A gente não sabe o que vai acontecer, porque todas as coisas das quais eu usei durante a minha perna quebrada, todos os suplementos, foram todos levados para um laboratório da comissão para serem todos examinados para ver o que realmente aconteceu, porque nem eu sei o que aconteceu. Foi uma surpresa para mim também. E acho que ano que vem eu volto a lutar, que seria normal, que eu voltaria a lutar ano que vem mesmo. Então a gente está fazendo todo um treino voltado para que eu possa lutar mais 5 anos. Então, durante esse tempo, a gente já tem todo o cronograma do meu treinamento para que eu consiga lutar mais esses 5 anos. Se a gente conseguir fazer mais do que isso, é um gol a mais. Pois é, o homem não pensa em parar não, né? Tá tentando fazer um trabalho aí para lutar por pelo menos mais 5 anos, né? Então, para quem pensa que o Anderson Silva está trabalhando na possibilidade de parar, isso, pelo menos de momento, está descartado. Nós teremos hoje justamente mais um jogo pela Copa do Brasil, a competição que ainda está iniciando para alguns clubes. Vamos mostrar então qual o jogo. Rapaz, brincadeira, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nessa situação, para que a gente possa trazer a notícia a respeito desta Copa do Brasil, a rodada desta terça-feira, né? Tem um jogo apenas, é a partida entre Piauí e Salgueiro, né? Jogo marcado para Teresina, primeiro jogo entre as equipes, esse jogo válido pelo grupo 14 da competição, é o jogo de número 42 da Copa do Brasil, tá? Então, é o primeiro duelo entre Piauí e Salgueiro, né? O Salgueiro que disputava a Copa do Nordeste, né? Até semana passada, até esse final de semana, né? Onde foi eliminado pelo Ceará, vai enfrentar o Piauí nesta sequência de competição. A partida da volta entre as equipes já marcada para o dia 15 de abril. O Salgueiro jogando em casa no estádio Cordélia de Barros contra o Piauí. Amanhã nós teremos mais jogos da Copa do Brasil e nós vamos trazer os detalhes para você que acompanha o Canal Esportes. Lembrando que o CRB, que representa aqui a capital alagoana, joga na quinta-feira contra o Amadense no estádio Rei Pelé. Venceu o primeiro jogo por 2-1, joga pelo empate nesta partida que será realizada aqui em Maceió. Tem amplas possibilidades de conquistar a classificação. O tênis é assunto aqui no Canal Esportes. Nós estamos acompanhando em Miami, né, o Masters de Miami, e nós vamos trazer a partir de agora, né, essas principais partidas que acabaram movimentando de ontem para hoje a competição. Vamos ver. Chegou bem na rede, errou uma bola fácil. Djokovic quebra mais uma vez o saque do Darcy, faz 6-0 e vence o primeiro set. Pneuzinho, né? Tem 1-0 no jogo com muita tranquilidade. 0, muita diferença nesse primeiro set. O Djoko firme demais, desde o primeiro ponto do jogo. Tentou a deixada ali, acabou perdendo o jogo nesse erro. Vitória de novo a Djokovic, 2-0, 6-0 e 7-5. Djokovic avança a fase de oitavas de final do Masters de Miami e vai enfrentar as oitavas o Alexander Dolgopolov da Ucrânia. Tranquilidade no primeiro set, um pouco mais de trabalho no segundo para o Djokovic. Belo resultado aí, o Djokovic em quadra sempre deixa realmente o público eufórico, leva o público à loucura. Vamos trazer aqui uma informação importante a respeito do Coliseu, né? A 7ª edição, aliás, a 12ª edição do Coliseu Extreme Fight. Vamos trazer aqui esse material. Disputa de cinturão entre Francisco de Assis e Berinja marca o Coliseu, o 12º, né? Coliseu. Competição que será realizada no dia 9 de maio no ginásio João Paulo II em Arapiraca. Aqui. Coliseu Extreme Fight, mais uma edição, né? Francisco de Assis defende o cinturão dos pesos galos. Anderson Berinja é o desafiante. Tá aí a foto, divulgação desta luta, né? Os dois lutadores que se enfrentam justamente em Arapiraca. A 12ª edição do Coliseu Extreme Fight já tem data e local para acontecer. O evento será realizado no dia 9 de maio, no ginásio João Paulo II em Arapiraca, e contará com a disputa do cinturão dos pesos galos.
O atual campeão da categoria, Francisco de Assis, foi desafiado por Anderson Berinja, campeão do Talent. Assis acumula um bom cartel, venceu 10 lutas, perdeu 2 e empatou 1. Berinja foi um pouco melhor, venceu 12 dos 13 combates que disputou. Além da luta principal da noite, o Coliseu vai contar com outras grandes atrações. Uma delas é o combate entre Zeca Predador e André Sergipano, que vão medir força no peso médio, até 84 quilos. Marcos Paulo, o matchmaker do evento, falou sobre o card do Coliseu. São meses de trabalho para a formação de um card, negociações e cuidado para que os atletas não se lesionem dentro desta realidade. Tentamos fazer um evento o mais atrativo possível para os amantes do MMA. Nada melhor que uma disputa de cinturão numa cidade que sempre recebeu bem o Coliseu e tem respirado o MMA, que é Arapiraca. Entre as lutas do evento, 3 serão com os campeões do Gladiador, torneio amador de MMA. O presidente do Coliseu, Mário Lobo, ressaltou a importância de investir nas novas promessas. E aí tem fotos dos últimos confrontos. Analisamos o mercado e percebemos que dávamos mais ênfase aos atletas renomados, não contemplando as promessas. Com isso, nós perdíamos grandes combates. Nessa correção de rumo, vamos adotar também a valorização do MMA amador na busca de novos talentos. A lista completa com todos os 12 combates da 12ª edição do Coliseu Extreme Fight será divulgada no início de abril. Então, tá aí, o MMA também é assunto aqui no Canal Esportes e tem um pessoal que realmente trabalha com muito profissionalismo aqui no nosso estado para valorizar nesse processo de profissionalização da categoria e desses lutadores aqui em todo o estado. Fantástica aí da iniciativa e o pessoal sempre vai poder contar conosco aqui com o nosso apoio a respeito desse assunto. Vamos trazer as manchetes da Gazeta, vamos lá? Daqui a pouquinho a gente vai voltar para o tênis, né? Tem mais tênis, né? Daqui a pouquinho? Daqui a pouquinho nós vamos voltar para o tênis, vamos trazer as manchetes da Gazeta. 81 anos de tradição, credibilidade e compromisso com a notícia. E nesta terça-feira, dia 31 de março, as principais manchetes da Gazeta. Opa, podemos trazer, não? Ah, tá, beleza. Você estava fazendo assim, eu digo, habilita, pensei que você ia habilitar. Vamos lá. Após sufoco, o CSA respira aliviado. Ufa! Azulão inicia a semana com menos pressão antes do clássico das multidões domingo. Eu não sei se tem pouca pressão não, porque na verdade é o seguinte, foi bom a vitória para o CSA, é líder do grupo, mas por outro lado tem o CRB, é o clássico, meu irmão, é um campeonato à parte, né? Então não sei se, né? É o CRB do outro lado, então eu não sei se a coisa, né? Dá para chegar aqui e dizer que vai ser tranquilo demais, né? Tá mais tranquilo, não sei não, eu com toda sinceridade. A pressão eu digo que é para os dois. Para o CSA, que tem que vencer o rival, que é o CRB, para poder se manter na liderança do grupo. E o CRB que precisa dar uma resposta. Então são ingredientes que para mim fazem com que esse clássico seja, né? Faz com que esse clássico seja repleto mesmo de emoção, né? Não tem uma outra expectativa para esse clássico no próximo final de semana. Receita Federal Espanhola segue na cola dos jogadores do Barcelona depois de Messi, Gerrard, Piqué e Davi Villa, desculpa, porque está tudo aqui pausado, viu gente? Vou repetir. Só o nome dos atletas. Depois de Messi, Gerrard, Piqué e Davi Villa, agora sim. Agora é o meia-chave que está na mira da justiça. Ou seja, os caras nadam em dinheiro, meu irmão, ainda por cima querem ganhar mais, né? Agora só de maneira ilícita. Aí fica passando por esse constrangimento, tendo nomes citados aí. Mas eles estão um pouco se lixando, eles querem saber de jornal, querem saber de imprensa. O cara com o dinheiro que esses caras têm, quer saber de nada, né? De acordo com o jornalista Laurent Perry, do diário La Parisien, o PSG tem Neymar como objetivo número 1 para substituir Ibrahimovic. Olha só, tá com dinheiro o PSG, né? Querer tirar o Neymar do Barcelona, tá com dinheiro, e muito dinheiro. Ainda na Gazeta, Asa continua voando alto. Alvinegro é o único invicto da competição estadual. Você encontra a Gazeta nos semáforos, nas bancas, faça sua assinatura, receba em casa. Valor mínimo para todo esse conteúdo que nós estamos sempre destacando de terça a sexta aqui na programação da TV Mar Canal 25. CRB, semana difícil para 6 jogadores. Meia Moraes está fora de combate para os 2 jogos. Não dá. Moraes fora do clássico, é o que diz a matéria da Gazeta. Reportagem de Wellington Santos.
Atlético de Madrid quer contratar Firmino. Jogador alagoano foi o autor do gol do Brasil contra o Chile. Revista alemã Kicker aponta o possível destino do meia atacante. Luxemburgo, técnico do Flamengo, foi punido pelo TJD. Está aqui na parte superior da Gazeta. Julgado na tarde de ontem no TJD, o técnico Vanderlei Luxemburgo do Flamengo foi punido por 2 jogos do Campeonato Carioca. Ele não compareceu ao julgamento, não foi julgamento, não sei se foi a revelia, que ele pode não ter comparecido, mas pode ter mandado um advogado para poder fazer a defesa dele, né? Então, não sei se foi a revelia, mas foi punido, 2 jogos de suspensão. Luxemburgo foi levado ao TJD por ter criticado a Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Não pode nem ir ao vestiário, nem ir para o vestiário ele pode, o Luxemburgo. Não joga, não tem problema, né? Vai colocar o time só em campo, beleza, tranquilo, trabalhar durante a semana, mas sem nenhum tipo de problema. E as últimas notícias da Gazeta: organizada protesta no CT do São Paulo antes da viagem. Amanhã o Tricolor enfrenta o São Lourenço em Buenos Aires pela Copa Libertadores. Tá numa pressão triste o São Paulo, né? E eu não sei se o Muricy Ramalho vai suportar por muito mais tempo essa pressão, não. O pessoal está pedindo a saída dele constantemente. Instituto da Família Grael veta acordo para limpar a Bahia. Convênio com o Estado do Rio de Janeiro seria orçado em 20 milhões de reais e com validade de 18 meses. Favorito, Jean Azevedo vence o Rally do Velho Chico. Apesar de ter obtido a vitória, o piloto passou por alguns perrengues durante a prova. São as manchetes da Gazeta que você encontra nos semáforos, nas bancas e recebe todos os dias em casa. Todo esse conteúdo que nós destacamos aqui na programação da TV Mar Canal 25 da NET, tá certo? Vamos dar sequência aqui ao programa, vamos trazer mais notícias do tênis. Vamos lá falar então da sequência desse Masters de Miami, onde nós estamos acompanhando alguns dos duelos mais interessantes até aqui na competição. Vamos ver. Raonic vence o primeiro set, foi rapidinho, menos de 25 minutos, 6-1 Raonic, em jogo da terceira rodada pelo Masters 1000 de Miami, diante do pai, o senhor Raonic. O pai está ali assistindo, uma atuação muito, mas muito tranquila do Raonic. Teremos um terceiro set entre Raonic e Jeremy Chardy. Estava sacando para o set, para o jogo com bolas novas, Raonic. Teremos um terceiro set, né? Linus Raonic respira muito, mas muito aliviado. Ele avança às oitavas final do Masters 1000 de Miami com vitória dificílima sobre Jeremy Chardy. Parciais de 6-1, 5-7, agora vencendo no tie-break, avançando às oitavas de final. Pois é, você acompanhou mais um detalhe aqui do Masters de Miami no tênis, que você está sempre aqui acompanhando essas principais notícias do esporte. Olha só, dúvida para o clássico contra o CSA, Moraes avisa que só vai se estiver 100%. Essa matéria está aqui no Globoesporte.com. O jogador se recupera de lesão muscular na coxa e fala da ansiedade de poder voltar a atuar pelo CRB. No entanto, afirma, é preciso saber respeitar os limites do corpo. O Meia Moraes tem vivido momentos de angústia no CRB. Após passar quase 10 dias no departamento médico do clube por conta de uma lesão muscular, o atleta voltou a campo diante do Ipanema na última quarta-feira e precisou ser substituído no intervalo da partida. Sentiu dores na mesma região da coxa direita. Desde então, o jogador de 30 anos tem sido acompanhado pelos médicos e fisioterapeutas do clube. Mas ainda não há uma definição de quando pode vestir a camisa do Galo. Está aí a foto do Moraes, cabisbaixo pela situação, né? Não pode ser diferente. Essa incerteza de atuar no Clássico diante do CSA no próximo domingo também deixa qualquer jogador para baixo. Ciente da necessidade de fazer um trabalho especial e vetado para o jogo diante do Amadense na próxima quinta-feira pela Copa do Brasil, ele não esconde a ansiedade de jogar contra o CSA no domingo, mas garante que só participa do Clássico das Multidões se estiver completamente recuperado. Ele falou ainda sobre a decepção de voltar a campo diante do Ipanema e ter que ser substituído por conta da mesma lesão.
Com histórico de lesões, o meio-campista do CRB informou que já viveu momentos semelhantes na carreira e explicou que isso pode acontecer com qualquer atleta profissional. É verdade, quando se há realmente uma situação, o problema é, viu, Moraes? Quando o cara tem muitos problemas de lesão, o problema não é o fato de acreditar que você vai voltar e voltar por cima, não. O problema não é esse, porque você sabe até onde deve ir. O problema é o psicológico do jogador, não é? Nem todo mundo tem um psicológico forte para suportar tratamento em departamento médico, principalmente jogador de futebol. Não é não, pessoal? O cara que vive em departamento médico, meu irmão, eu já tive exemplos no futebol, e posso citar aqui abertamente, de pessoas no qual eu admiro bastante. Pedrinho do Vasco, 2 cirurgias no joelho. Claudinho, que recentemente decidiu parar de jogar futebol, mas por várias vezes tentou voltar também diante de tantas lesões. O Pedrinho do CSA, que anunciou agora que parou também de jogar futebol profissional depois de tantas lesões no joelho. E é claro que a gravidade desses jogadores acaba sendo muito diferente em relação à do Moraes. Mas o que eu quero dizer é que no contexto geral, a situação fica, eu diria que parecida no aspecto psicológico. O jogador passa um determinado período em tratamento, se prepara para voltar e, de repente, quando volta, se machuca de novo. E aí o cara começa a se perguntar, será que estou fazendo a coisa certa? Será que não é o momento de pensar e parar? Não é? Será que não é o momento de pensar e parar? E eu não estou dizendo que o Moraes pensa nisso não, mas eu tenho certeza que são dúvidas que pairam na cabeça de qualquer um jogador que tem um psicológico fraco. Então é isso que muitas vezes faz com que o jogador pense e diga para a imprensa que só vai voltar quando tiver 100%, como o Moraes está dizendo mesmo. Porque ele quer ter a certeza, estou voltando sem sentir absolutamente nada. Se voltar a sentir, meu Deus do céu, vai ser uma tragédia. É essa a ideia. E muitas vezes a necessidade dos nossos clubes, por não ter um jogador com a qualidade que o Moraes tem, eu digo no caso do CRB, acaba queimando etapas, acelerando o processo. E aí o jogador só se prejudica com esse tipo de situação. O risco é enorme de se prejudicar e se prejudicar com uma gravidade muito, mas muito pior em relação àquela que ele teve uma lesão anterior. Então eu espero com toda a sinceridade que o Moraes continue com esse pensamento, volte por cima. O futebol de Alagoas precisa de jogadores de qualidade, com a qualidade que o Moraes tem, mas é preciso também que ele consiga dar uma sequência dessa sua situação em termos de atuações com a camisa do CRB, porque já passou muito, em um período muito curto, no departamento médico do clube até aqui. E no CSA, a situação de momento é a seguinte: o vice-presidente de futebol deve anunciar mais 2 contratações até o final desta semana. Matéria também a respeito desse assunto está aqui no Globo Esporte, que fala o seguinte: vice do CSA procura 2 atacantes, deveremos anunciar quinta ou sexta-feira. Dirigente do Azulão diz que reforços vão se apresentar com documentação em mãos. Foi o Fabiano Melo que informou ontem à noite que está procurando no mercado 2 atacantes. Um de velocidade e outro para ser referência ofensiva. Segundo o dirigente, ele espera que os atletas desembarquem em Alagoas na quarta-feira para assinar contrato. E eu entendo a necessidade do CSA ir às compras, tá aí a foto do Fabiano. Eu entendo a necessidade do CSA ir às compras pelo simples fato de que o time não tem mais margem para erro, não pode mais errar. Para o CSA é um momento crucial esse segundo turno do Campeonato Alagoano. Você sabe por quê, Fábio Salsicha? Porque se o CSA não for bem nesse segundo turno, fecha as portas. Fecha as portas, meu amiguinho. Acabou a temporada para o CSA. Então, para ele, ou vai ou racha agora, meu amigo. Agora é a hora da onça beber água. Ah, meu amigo, a produção cochichou aqui, viu o negócio de Fabinho F7. Por falar em Fabinho F7, essa história do Fabinho F7 ganhou uma repercussão internacional. O Diário Record de Portugal, noticiou a informação do Fabinho F7. Jogador se apresenta, estava lá a manchete. Jogador se apresenta em clube e ninguém conhecia. Já pensou? Isso foi um fato histórico, meu irmão. Só aqui, tinha que ser aqui. Não poderia ter sido na Paraíba, né, rapaz? Não poderia ter sido em Sergipe. Então, o que é que eu quero dizer em relação ao CSA e essa prioridade do segundo turno do Campeonato Alagoano?
O Sergipe, para quem não sabe, final de semana fechou as portas, você soube, né? Acabou o Sergipe já o ano, acabou. Não se classificou para a fase decisiva do Sergipano, acabou a temporada para o Sergipe já. Por aí você tira. Então o que pode acontecer com o CSA é justamente isso. Então por isso que o Fabiano e a direção do CSA, o departamento de futebol, está indo às compras, vai por vai ou racha, não é? E aqui tem até nome que foi, vamos ver aqui. Fabiano disse não ter aberto negociação com o atacante Charles, de 30 anos, ex-catuense, que vem sendo citado por parte da imprensa como provável reforço. Aí o Fabiano diz, Charles Wagner? Não sei, não conversei com nenhum Charles, emendou. Charles Wagner, para quem não sabe, é aquele que jogou no CSA, está no Muricy, né? Esse Charles que a imprensa está cogitando aí é Charles atacante, que atua no futebol baiano. O dirigente informou ainda que o meia Danielinho, contratado na semana passada, vai iniciar o trabalho nesta terça-feira. O jogador também deve ser opção para o duelo com o CRB. Então o CSA, o torcedor, não se preocupe não, que vai ter muita cara nova por esses dias aí, pela necessidade que o CSA tem em fazer um grande segundo turno e enfrentar o CRB, eu poderia dizer, já a partir de domingo, com algumas caras novas como opção, não começando a partida, mas entrando aí no decorrer do jogo, ou pelo menos fazendo parte do banco de reservas desse time azulino. Vamos acompanhar para ver o que é que vai destacar durante essa semana, essa preparação do time do CSA. E ainda relacionado ao futebol de Alagoas, para a gente fechar o canal Esportes de hoje, a Federação Alagoana de Futebol emitiu nota através do site oficial, publicando um edital também de convocação para as inscrições de chapa para as eleições. A Assembleia Geral que vai eleger o novo presidente da entidade será no dia 10 de abril. E aí a matéria completa também tem aqui no Globo Esporte a respeito desse assunto. A Federação Alagoana de Futebol divulgou na última sexta-feira, no edital de convocação para inscrições de chapas que pretendem concorrer às eleições para presidente da entidade para o quadriênio 2015-2019. De acordo com o edital, as chapas podem ser registradas até o dia 7 de abril. Já a Assembleia Geral, que vai apontar o novo presidente da instituição, será realizada 3 dias depois. O documento aponta ainda que o voto será secreto. No edital não consta, olha só, no edital não consta, aliás, consta ainda que a apuração dos votos começa logo após o encerramento da votação. A chapa eleita toma posse no dia 14 de abril. A comissão eleitoral será composta por Roque Júnior e Oswaldo Júnior, designados pela federação como presidente e secretário, respectivamente. Está aqui o edital, assinado pelo presidente Eurico Beltrão, né? Dando conhecimento ao público, fazendo essa convocação para inscrições de chapas para assumir a presidência da FAF. O Gustavo Feijó, nesse mesmo período, assume a vice-presidência da CBF, permanece como prefeito da cidade de Boca da Mata, e eu entendo que mesmo que o Gustavo ele tenha feito ou faz, ou vai fazer um sucessor para assumir a presidência, eu acredito que ele já deu a contribuição dele, né? Já deu a contribuição dele como presidente da Casa do Futebol de Alagoas. Ponto. Se deu de maneira em que as pessoas criticam, se deu de maneira em que as pessoas acham que foi positiva, eu não vou entrar nesse mérito aqui. Eu entendo que o tempo, como presidente do Gustavo, como presidente, né, já foi o suficiente. Já foi o suficiente. Então, é preciso que a partir de agora coisas novas venham surgir no futebol de Alagoas. Acho pouco provável. Eu sei que vocês querem aí do outro lado a minha opinião. Acho pouco provável que coisa nova venha surgir. Porque quanto mais tempo os mais velhos permanecem no poder, mais bloqueios tem para a entrada de situações novas, de novas ideias, de ideias audaciosas para o nosso futebol. Mas isso não é só no futebol. Aí eu entro, vou ampliar a coisa, né? Isso não é só no futebol, é em qualquer outra situação. Quanto mais pessoas antigas, com pensamentos arcaicos, permanecem justamente com o poder de administrar, o poder da caneta para fazer o que quer fazer, mais bloqueio existe para a entrada de situações novas, situações audaciosas, situações que podem abranger um crescimento, né, do futebol de Alagoas. Eu queria ter uma surpresa
nessa composição, nessa chapa que vai ser escrita para assumir a federação. Mas eu, com toda sinceridade, não acredito que estarei surpreso em trazer um nome que eu não esperava, ou um nome que ninguém esperava, para concorrer à presidência da Federação Alagoana de Futebol. Assim nós vamos encerrando o Canal Esportes desta terça-feira, deixando um forte abraço para você. Vem aí na sequência, Cortando com Ariel Fernandes, a entrevista, o debate, a opinião, a análise, tudo isso daqui para frente, nesta sequência de programação da TV Mar Canal 25 sobre os assuntos de interesse público, os assuntos daqui da nossa capital, do Brasil e do mundo. Um grande abraço para você. Amanhã estaremos de volta com mais notícias do esporte. A gente se vê.